Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, vemos que Deus nos ajuda a atravessar os mares da vida e a enfrentarmos as ondas agitadas com a cabeça erguida, e também com a certeza de que Ele está conosco. Deus quer nos ajudar. O Senhor está conosco e não nos abandona jamais. Temos que ter a convicção de que Deus caminha conosco. Que abramos o nosso coração para ouvir o que Jesus vem nos dizer neste dia de hoje. Quem vos fala é seu irmão Luiz Cláudio, e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Jesus anda por sobre o mar. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a barca dos discípulos já estava longe da terra, e uma vez que estava distante da terra, em meio ao mar, as ondas agitadas vieram ao encontro do barco, sobretudo porque o vento era o contrário. Da mesma forma, nós, quando está tudo calminho, está tudo bem, seguimos bem, mas quando aparecem os ventos contrários, que são as adversidades, as dificuldades, os problemas e situações conflituosas, o barco da nossa vida começa a se agitar. O desespero bate à nossa porta e ao nosso coração. E aí vem o medo e o desespero. O que vou fazer? O que vai ser da minha vida? Que caminho eu vou tomar? Deixe-me dizer a você, tudo isso vem ao nosso encontro porque, quando as ondas se agitam, nós muitas vezes não estamos com o coração em Jesus, aquele que é Senhor do mar da nossa vida. Enquanto os discípulos estavam ali apavorados, temerosos e receiosos com o que acontecia, o Mestre Jesus estava na comunhão com o Pai, abastecendo-se e se alimentando. Por isso, enfrentou com uma serenidade necessária os agitos do mar da vida. Deus não quer que sucumbamos. Ele não quer que nenhuma tempestade nos derrube e nos afogue e que sejamos tomados pelo desespero da vida. Muito pelo contrário. Deus quer nos ajudar a atravessar os mares da vida, enfrentando os ventos contrários e as ondas agitadas do mar da vida, com a cabeça erguida e com a certeza de que Ele vem ao nosso encontro e que nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. A fé nos dá coragem, nos dá entusiasmo,
não nos deixa prostrados em cima de uma cama, temerosos de enfrentar a vida. A fé não nos deixa acuados, perdidos. A fé nos levanta, nos reacende, nos reanima, nos dá perspectiva e esperança de que podemos sempre começar de novo, porque o Senhor está conosco e não nos abandona jamais. É verdade que nós o abandonamos, é verdade que nós seguimos do nosso jeito e do nosso modo a vida e algumas vezes voltamos para Ele só quando o mar se agita, só quando as coisas estão difíceis e complicadas. Quem anda com o Senhor em todos os momentos, nas horas boas e nas mais difíceis, não vai se perturbar quando o mar se agitar. Por mais escuras e obscuras que possam parecer as estradas da vida, nós temos a convicção de que Deus caminha conosco. O Senhor estende a sua mão quando parecemos estar sozinhos ou abandonados. Ele está conosco. Ele é o Deus do mar, da terra, das tempestades, o Deus que nos segura pela mão quando tudo parece difícil ou sem jeito. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que a experiência de Pedro reflexa as situações que nós também experimentamos alguma vez. Quem não viu fazer águas os seus projetos e não experimentou a tentação do desânimo ou também da desesperação? Em circunstâncias assim, devemos reavivar a fé e dizer como salmista: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos a sua salvação. Isso está em Salmo 85, no versículo 8. Para a mentalidade antiga, o mar era o lugar onde habitavam as feras do mal, o reino da morte, ameaçador para o homem. Ao caminhar sobre a água, conforme em Mateus, no capítulo 14, versículo 25, Jesus indica-nos que com sua morte e ressurreição triunfa sobre o poder do mal e da morte que nos ameaça e procura destroçar-nos. Nossa existência não é também como a frágil embarcação, sacudidas pelas ondas que atravessam o mar da vida e que espera chegar a uma meta que tenha sentido? Pedro creia ter uma fé clara e uma força muito consistente, mas começando a afundar, isso está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 30, Pedro havia segurado a Jesus que estava disposto a segui-lo até morrer, mas a sua debilidade o acovardou e negou o Mestre nos feitos da paixão. Porque Pedro afunda-se justamente quando começa a caminhar sobre a água? Porque, em vez de olhar a Jesus Cristo, olha ao mar, e isso lhe fez perder a força, e a partir deste instante, a sua confiança no Senhor diminuiu e os pés não lhe responderam. Mas Jesus estendeu a mão e segurou-o, conforme em Mateus, capítulo 14, versículo 31, e o salvou. Depois da ressurreição, o Senhor não permite que o seu apóstolo afunde no remorso e na desesperação, e lhe devolve a confiança com seu generoso perdão. A quem eu enxergo no combate da vida? Quando noto que o peso dos meus pecados e erros me arrastam e me afundo, deixo que o bom Jesus estenda a sua mão e me salve? Deixo a vocês, queridos irmãos, estas perguntas para que reflitam e vejam o quanto anda a sua fé em Jesus Cristo. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.